Calma aí, antes de começar o vídeo eu só queria pedir um negócio muito importante pra vocês. Pra que vocês não percam os vídeos que estão saindo no canal, você precisa fazer algo bem simples. Ou você me segue no Twitter, que tá aqui na descrição, ou você vai lá e curte a página no Facebook, e assim você não vai perder nenhum dos vídeos que sair, beleza? Faz isso rapidinho que vai me ajudar bastante e eu já agradeço desde já, então valeu, vamos pro vídeo. Oi, eu sou Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês lendas do folclore brasileiro. Pra quem assiste minhas lives ou até mesmo já é ligado em alguns vídeos sabe que eu não sou muito fã do folclore brasileiro, mas eu resolvi dar uma pesquisada e admito que eu até achei algumas coisas legais. Então é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje pra vocês. Espero que estejam preparados e bora pro vídeo. O boto cor-de-rosa. Essa lenda ela vem lá da parte da Amazônia. De acordo com essa lenda, lá no rio da Amazônia existe um boto, que é tipo um golfinho só que rosa. E ele meio que tem uma história por trás dele, umas coisas estranhas que eles fazem. Dizem que os botos cor-de-rosa costumam tentar virar embarcações de pessoas que estejam pescando para assim afogar as pessoas e matar elas afogadas. Claro, isso aqui é só uma lenda, eu não tô falando nada mal de um boto cor-de-rosa, até porque o bicho parece ser muito inofensivo. Mas vamos falar o que a lenda diz sobre ele. A lenda conta que, mais ou menos assim, pela noite de São João, onde tem datas festivas, o boto cor-de-rosa ele sai do mar e chega na margem. Assim que ele chega na margem, ele se transforma em um homem muito bonito que usa um terno branco, os olhos azuis e uma roupa toda branca. Só que um detalhe estranho que ele usa é um chapéu que tampa sua cara. Simplesmente tampa sua cara porque dizem que quando esse boto se transforma num homem, ele quer esconder uns detalhes. Primeiro, o seu nariz que é muito grande, devido ao boto ter o nariz muito grande. E segundo, um buraco na cabeça igualzinho o golfinho e o boto tem. Então ele usa o chapéu basicamente para esconder isso. Beleza, o que acontece quando ele se transforma nesse homem? Ele sai e vai curtir a festa. Curtindo a festa, ele procura a moça mais bonita que estiver dançando ou estiver lá pela festa. E é aí que, como ele já é um cara bonito, já tem papo e tudo mais, ele vai e conversa com ela. Assim, ele acaba seduzindo essa mulher. Depois de seduzir essa mulher, ele leva ela para um passeio no rio. Mas após fazer isso, o boto engravida a mulher e eles dormem. Depois de dormir, o homem desaparece, ou seja, o homem que era um boto voltou a ser o boto e voltou pro mar, deixando a mulher grávida lá sozinha. Depois o filho nasce e ninguém sabe quem é o pai e ninguém nunca mais vê o tal cara. Essa lenda se tornou tão popular lá pela parte da Amazônia que dizem que quando uma criança nasce sem saber quem é o pai, dizem que ela é filho do boto. Tá, é uma lenda não tão forte, mas é só a nossa primeira. Como eu sempre faço em todos os vídeos, a gente começa do fraquinho e vamos aumentando até chegar no nível bem pesado. Então, bora pra próxima. Curupira e Caipora. Ah, esses dois, Curupira e Caipora. Eu lembro que na escola, meus professores falavam bastante do Curupira e Caipora, e eu tinha um certo medo do Curupira, só que eu não lembrava por quê até ler a lenda. Bom, muitas pessoas acreditam que o Curupira e a Caipora são os mesmos seres. É a Caipora ou o Caipora? Acredito que seja o Caipora, então tô falando errado. Mas enfim, acreditam que eles sejam os mesmos seres, só que eles têm coisas semelhantes, mas também têm coisas diferentes. Por exemplo, a Caipora ela vive montada num porco e anda nu pela floresta. O objetivo da Caipora é uma coisa bem simples. Ela só quer impedir que os caçadores caçem mais do que o devido nas florestas. Tipo, ela não vai proibir os caçadores de caçar para se alimentar, mas se por algum motivo eles estiverem caçando mais do que o esperado, a Caipora vai querer se vingar e falar: não, vocês não podem fazer isso, vocês têm que pegar só o suficiente, vocês não vão acabar com os animais da floresta. Então o Caipora ele simplesmente, quando vê que alguém tá extrapolando o limite, caçando muito mais animais do que o normal, ele começa a montar armadilhas ou até mesmo roubar as armas ou fazer as pessoas se perderem dentro da floresta num meio que modo de vingança, falando: é melhor você parar. E nisso que ele faz a pessoa se perder dentro da floresta, ele começa a fazer som de animais ferozes, assim fazendo a pessoa ficar com muito medo e não querer voltar para caçar de novo. Um jeito de evitar o Caipora é simplesmente você deixar fumo pra ele e bebida, porque ele gosta bastante disso. Então você meio que faz uma amizade com ele. Não garanto que vai funcionar, mas talvez pode ser um jeito de evitar ele. Já o Curupira, ele tem a mesma característica da Caipora de gostar de fumo e bebida. Só que ele é um pouco mais malvado, vamos dizer assim.
Para índios e bandeirantes, o Curupira é considerado uma criatura muito maldosa, muito maliciosa e muito mal, muito temida. Por que isso? Porque essa criatura ela já teve relacionada a muitos atos de abuso sexual, raptar crianças e crimes muito fortes e pesados. Dizem que o Curupira ele tem um canto ou um assobio que meio que chama as crianças pra perto dele. Assim ele rapta as crianças e acreditam que ele até faz abusos sexuais com elas. Para evitar que ele casse crianças, pessoas começaram a tentar caçar o Curupira. E um dos truques que ele tem é o pé ao contrário. Que para que serve esse pé? Para ele despistar os caçadores que estão atrás dele. Porque se ele corre para frente, os pés vão estar para trás. Assim, quando verem as pegadas, vão imaginar que ele foi pro outro lado. Esse é só um modo de defesa que o Curupira tem. Outro que ele também faz armadilhas e também faz barulho para fazer as pessoas se perderem dentro da floresta, assim acabando pegando elas e matando. Mas eu lembro que quando a professora me contou sobre a história do Curupira, o que me assustou mesmo foi o fato dele raptar crianças. É algo bem pesado, não acha? Cabeça de cuia. Essa lenda conta que um jovem ficava brincando no rio e depois ele voltava para casa. Às vezes ele tentava pescar para poder ter alimento, mas não conseguia nada. Certa vez ele chegou em casa e ele não estava com alimento, então sua mãe simplesmente fez uma sopa para ele de osso, porque era a única coisa que tinha. Irritado com a sua mãe por ela simplesmente dar aquela comida para ele, nunca tentar fazer algo melhor, até mesmo porque ela não podia, ele pegou aquele osso e tacou na mãe dele, simplesmente matando ela. Agora, imagina o tamanho do osso. Bizarro. Mas antes de morrer, a sua mãe acabou meio que amaldiçoando ele para ele ficar vagando na margem do rio. E ele só poderia sair da margem do rio assim que ele raptasse 7 virgens e comesse ela, canibalizasse as 7 virgens. 7 mulheres chamadas Maria, que fossem virgens. Com essa maldição, ele meio que entrou em um estado de pânico e medo, então ele correu para dentro do rio e se afogou. Só que não adiantou muito. Em vez da sua alma ser libertada, parece que a alma do Cabeça de Cuia simplesmente ficou lá, presa no rio, até ele cumprir a promessa de pegar as 7 virgens Maria, senão ele nunca vai sair de lá. Algumas pessoas dizem que quando chegam perto desse rio, que se eu não me engano o nome é Rio Parnaíba, eles veem o tal Cabeça de Cuia. Algumas pessoas já tentaram falar com o Cabeça de Cuia, só que quando ele vê que não é uma virgem chamada Maria, ou até mesmo a mãe dele, que ele pensa que é a mãe dele que vem, pedir desculpas pra ele, livrar ela dessa maldição, quando ele vê que não é a mãe dele nem uma Virgem Maria, ele simplesmente tenta matar a pessoa, então a pessoa sai correndo e foge. Algumas pessoas já afirmaram ter visto o Cabeça de Cuia vagando à noite pelas margens do rio Parnaíba, mas nada foi comprovado. O corpo seco. Essa lenda ela é bem popular lá pro lado de Minas Gerais e um pouco aqui pra São Paulo também. A lenda do corpo seco conta que existia um cara chamado José Maximiano. Esse cara ele simplesmente fazia coisas muito ruins, como simplesmente matar animais por diversões, fora que ele espancava sua mãe totalmente só por diversão também. Sem motivo nenhum. E dizem que após isso, após um tempo dele fazendo essas coisas, ele acabou entrando numa briga, e no meio dessa briga, ele acabou sendo assassinado. Quando José morreu, ele foi enterrado, só que passando um dia, chegando mais ou menos na noite, o seu corpo foi jogado para fora do solo. Foi como se nem o céu e nem o inferno tivesse aceitado a alma dele ou o corpo dele, e ele foi condenado a ficar vivo ali, num corpo morto. Passando o tempo, como ele já estava morto, o corpo foi entrando em decomposição, assim ele virando o corpo seco. A lenda conta que pela zona rural, se você estiver andando assim e ver um cadáver ou corpo seco na rua, ele vai parar seu carro e vai te pedir carona. Só que ele vai estar lá totalmente em decomposição e com um cheiro muito forte. E se você não aceitar a carona dele, não aceitar levar ele pra onde ele pedir, ele simplesmente vai tentar te matar. Outra parte da lenda diz que o corpo seco se esconde em árvores, e se pessoas passarem perto dessas árvores e o corpo seco estiver lá, ele vai tentar agarrar a pessoa e sugar a alma dela até a morte. Essa não é uma lenda tão conhecida, pelo menos eu acho, mas eu achei muito interessante trazer ela aqui, porque também faz parte do folclore brasileiro. Saci Pererê. Bom, dispensa apresentações do Saci Pererê. Todo mundo sabe que é o menino do gorro vermelho que só usa uma perna e fuma um cachimbo. Pra quem é um pouco velho assim como eu,
Tá, eu sou um pouquinho velho, não tanto. Deve ter pego a parte do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde você via o Saci Pererê era simplesmente um molequinho arteiro que bagunçava, queimava o arroz, bagunçava a casa das pessoas. Ele simplesmente fazia traquinagens, coisas bestas. Só que a verdadeira lenda do Saci Pererê é bem mais macabra do que aparentava naquele sítio do Pica-Pau Amarelo. Na verdadeira lenda, o Gorro Vermelho não faz simplesmente essas coisas bestas que a gente falou agora. Ele faz essas coisas também, mas o seu foco principal é como se ele estivesse se divertindo com tudo que ele faz. Então ele pode quebrar coisas, roubar, tacar fogo, bater em pessoas e simplesmente quando alguém deixa ele com raiva, ele vai brincar com a pessoa com um pedaço de madeira. Ou seja, ele vai pegar a madeira, vai bater na pessoa arregaçando ela e dando risada, porque pra ele aquilo é uma brincadeira. Então se meter com o Saci Pererê nunca é uma boa ideia, porque tudo que ele vai fazer vai ser cada vez pior e ele pode até te matar fazendo você dar risada. Simplesmente ele vai fazer cócegas em você, fazendo você rir tanto que você vai perder o ar e morrer. Fora a parte da madeira, né, que é bem pesada, ele pegar uma madeira e arregaçar em você enquanto dá risada. Isso é bem macabro. Ou imagina, o Saci Pererê vai pegar uma peça na sua casa, ele taca fogo na sua casa e fica rindo enquanto ele taca fogo. É tipo o Coringa, só que de uma perna só. Bizarro demais. Anhangá. Em São Paulo a gente tem um local que se chama Vale do Anhangabaú. Esse Vale do Anhangabaú, bem nas lendas do Tupi-Guarani, eles falavam que a palavra Anhangabaú significava algo muito mal. Então quando temos o rio Anhangabaú lá no Vale do Anhangabaú, nossa, ficou até confuso isso aqui. Quando a gente tem esse rio lá, dizem que esse é o rio do mal, ou o rio onde o mal bebe água. Mas você sabia que por trás dessa palavra Anhangabaú existe uma lenda? Sim, estamos falando do Anhangá. O Anhangá é uma criatura mística da mata, que pode se transformar tanto em rato, macaco, morcego, pode se transformar em qualquer tipo de animal, galinha, diversos tipos de animal. Só que o seu principal é quando ele se transforma num veado branco com uma cruz na testa e olhos brilhantes. Dizem que quem vê esse animal sofre consequências muito pesadas, entra uma maldição muito ferrada, porque ele é simplesmente um animal que protege a floresta. Então se você é caçador, você derruba árvores, você faz algum mal ao meio ambiente, essa criatura vai tacar uma maldição em você, fazendo assim com que você morra ou simplesmente destruindo o local que aconteceu essas coisas que a criatura Anhangá viu. Isso era na época dos Tupi-Guaranis, ou seja, bastante tempo atrás. Agora a gente vê que o Vale do Anhangabaú não é mais uma floresta, e sim uma cidade. Curiosamente, agora entra a parte bizarra. No Vale do Anhangabaú a gente teve diversos casos que aconteceram de coisas muito estranhas e pesadas que aconteceram lá, como se fosse uma maldição mesmo. Bom, eu vou ter que ler aqui algumas para meio que citar para vocês os exemplos. Por exemplo, a gente tem o edifício Joelma. Esse edifício pegou tanto fogo que dizem que até hoje esse edifício é assombrado pelas almas que morreram lá dentro. E isso foi no Vale do Anhangabaú. O próximo que a gente tem aqui também foi a Câmara dos Vereadores de São Paulo. A Câmara dos Vereadores dizem que foi lá onde ficou os corpos dos mortos que morreram no edifício Joelma. Parece que teve superlotação, não tinha como enterrar tudo, eles pegaram os corpos e levaram tudo pra Câmara dos Vereadores, ou seja, se algum espírito estava nos corpos, se prendeu até lá na Câmara dos Vereadores também. O próximo que a gente tem também é o edifício Adraus. Nesse edifício Adraus teve um caso também que aconteceu, que foi de um garoto que caiu do... Deixa eu só olhar o andar aqui. Ele caiu de um andar muito alto, não falo que andar foi, mas ele caiu tipo muito, muito alto e morreu. Então é como se... Dizem que o Vale do Anhangabaú é como se fosse um local muito pesado, que tivesse uma energia muito negativa. E dizem que todas essas coisas que aconteceram lá foi a maldição que o Anhangá colocou, por causa que destruíram toda a floresta e construíram uma cidade no local. Bem estranho, não? Bom, essas foi as lendas do folclore brasileiro. Estava pensando aqui, já que a gente faz do folclore brasileiro, a gente pode fazer do folclore dos outros países. Não é todo país que tem folclore, mas alguns devem ter. Eu posso dar uma olhada se vocês gostarem da ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu gostei, que isso é muito importante e ajuda aqui no canal a crescer. Se você é novo, clica no botão de se inscrever que não custa nada. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.